Então a gente vai fazer uma antena Open Waveguide e vai tentar mostrar qual que é o efeito de usar essa antena num array, numa rede. A primeira coisa que a gente vê aqui, ó, nesse site microwaves101.com, qual que é a dimensão do guia de onda para a banda X, que equivale a mais ou menos 10 GHz o meio. Banda X vai de 8.2 a 12.4. Então a gente vê aqui, ó, que em milímetros, esse negócio tem 22,86 e 10,16 a outra dimensão. É um guia de onda retangular. Então a gente vai abrir o CST, vai escolher aqui antenas, waveguide, vamos escolher o domínio frequência, vamos colocar aqui milímetros, vamos colocar aqui o 8 a 12 e vamos pedir far field apenas em 10. Aqui, finish, ele vai abrir uma seção do CST. Muito bem, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser desenhar esse Open Waveguide. É bem simples, eu venho aqui em Modeling, clico nesse brick, Escape, e aí eu coloco aqui menos A sobre 2, A sobre 2, menos B sobre 2, B sobre 2, e aqui eu coloco menos o comprimento, 3 vezes essa dimensão A. O meu guia de onda vai ser todo ele em PEC no primeiro momento. Agora ele vai pedir o meu A. O meu A vai ser esse valor aqui, né? 22,86. A gente está escrevendo aqui em milímetros, se você vir aqui embaixo. E o meu B vai ser 10,16. Ok. Está aqui o meu guia de onda. Eu vou desligar essa grade. Está aqui o meu guia de onda. Naturalmente ele é maciço, eu tenho que deixá-lo oco. A forma que você faz isso, você seleciona o sólido e com o atalho F, você seleciona as duas faces aqui, ó. Seleciona as duas faces. Eu venho em Modeling, Shape Tools, Shell Solid. Se não aparecer o Shell Solid é porque não está selecionado ou o nome dele ou as duas faces, certo? Se ele ficar meio cinza. Nós vamos dar aqui uma espessura de 0,1 milímetro, outside, e pronto. O guia de onda ele está oco, só com uma parede pequenininha. Coloco, uso o botãozinho do mouse para aproximar, seleciono essa face com o atalho F. Esses atalhos todos vêm daqui, Pick Face, etc, etc. Só para ficar mais rápido eu estou usando o atalho. Uma vez que está selecionada essa faixinha aqui, Simulation Waveguide Port. Ok, não preciso me preocupar com mais nada. Para a simulação ficar mais rápida e para poder rodar na versão acadêmica, eu vou dizer que esse negócio tem assimetrias. Eu venho aqui em Boundaries, e a gente sabe que pelo diagrama de radioelétrico e magnético dentro do guia, este plano ele tem uma simetria magnética e esse plano tem uma simetria elétrica. Se você está em dúvida, desenha os campos para o modo TE10 fundamental e você vai ver isso. Está feito, eu tenho Field Monitors em 10 GB. Basicamente eu posso vir aqui e dar um Start. Está resolvido. Posso dar uma olhada na malha aqui, como é que ficou? São tetraedros. Você percebe que aqui na boca eu tenho ligeiramente um negócio mais refinado. Por quê? Porque a forma que o software atinge a convergência, ele detecta onde existem grandes gradientes de campo, ou seja, que apresentam grande sensibilidade à resposta final, e refina a estrutura localmente ali, que é onde mais necessita, onde existe maior necessidade de samplear o campo. Agora a gente pode visualizar aqui Far Field, clico aqui, e eu tenho o campo distante, Far Field, para 10 GB. Posso ver em ganho, né, mais ou menos 6
dB. Mostra a estrutura, está aqui, ó. Você percebe que é interessante, o lado que é mais extenso nesse domínio da antena, ele produz também, no campo distante, esse lado mais estreito, ou seja, existe uma relação com a transformada de Fourier. E a abertura aqui, cujo lado é menor, que é essa, se você for olhar no campo distante, ela é mais larga aqui. Então, existe uma relação de transformada de Fourier entre o campo na porta, o campo, desculpa, na abertura, e o campo distante, o far field. Esse aqui, então, é o campo de uma antena. Se eu quiser ver agora o que acontece quando eu coloco numa rede esse negócio. Eu venho aqui em Far Field Array, Activate Far Field Array, e agora eu vou colocar aqui, eu tenho a possibilidade de fazer a multiplicação desse campo distante do elemento pelo fator de rede. Então perceba, eu não vou fazer a simulação, o CST não vai fazer a simulação completa do negócio 3D. Ele simplesmente vai atuar nessas informações que você fornece aqui, vai montar o fator de rede, o array factor, porque é uma função analítica, e vai multiplicar o array factor em 3D pelo campo do elemento. Então não entram aqui considerações de acoplamento mútuo, essas coisas todas, né? Geometria, etc, etc. Você vê aqui Space Shift e Phase Shift. Eu posso fazer a rede em X, Y, Z. Esse Space Shift não é em lambda, ele é na unidade de dimensão aqui, milímetros. Então eu tenho que vir aqui, ó, descobrir qual que é o comprimento de onda em 10 GB. Se eu não quiser calcular, se eu tiver preguiça de calcular, eu venho em Calculate, Wavelength, e aqui eu coloco 10 GB. Aqui, ó, aparece meio comprimento de onda, 15 milímetros. Volto aqui no Far Field, e agora eu posso colocar, por exemplo, eu tenho 3 elementos, cada um está separado do outro por lambda sobre 2, que equivale a 15 milímetros. Dou um update antena list, ok. O que acontece? Ficou mais fino. Ficou mais fino apenas, tá vendo? Apenas nessa dimensão. Eu coloquei ao longo do X mais 2 antenas aqui do lado. Como eu só estou andando aqui, só nesse eixo, pela transformada de Fourier, aqui no caso série de Fourier, porque é uma rede, ficou fininho aqui. E aí eu posso fazer também em Y. Coloco 15, update antena list, agora eu tenho 3 por 3, ou seja, eu tenho 9 elementos. Dou um OK, você vai perceber que vai ficar fininho. Tá vendo? Você percebeu que ficou fininho nas duas direções. Esse negócio aqui, nesse momento, todas as 9 antenas estão excitadas em fase. Você pode ver aqui, a amplitude é 1, a fase é 0. O que acontece? Primeiro, se eu aumentar aqui o número de elementos, eu vou para 7 elementos, uma matriz 7 por 7. Naturalmente, são 49 elementos. Você vai ver que o ganho vai de 14 para 21, ficou bem mais fino. Então, ó, quanto mais elementos eu coloco, mais fino fica, maior é o ganho, consequentemente aparecem os lóbulos laterais aqui, né, os lóbulos secundários. E o que acontece se eu colocar fase? Vamos colocar um phase shift de 45 ao longo do X. Vamos ver? Olha aqui. Ao longo do X, eu fiquei com o lóbulo torto. O que a gente fez? A gente colocou 45 graus para cada elemento. Certo? 45 graus para cada elemento. Apenas no X. Você vê que o feixe não está mais alongado, não está mais orientado ao longo do Z. Se eu colocar 15, coloco 15, ele vai vir parar mais aqui no meio. E se eu colocar 45 tanto no X quanto no Y,
o que vai acontecer? Você vai ver que o negócio apontou tanto no X quanto no Y. O que você percebe aqui? Que você consegue fazer um phased array, você consegue apontar o feixe para qualquer direção, sem mexer na estrutura geométrica. A estrutura geométrica está estática, você apenas está mexendo nas fases. Se eu der aqui 90 graus, vamos ver o que vai acontecer. Aí, ficou apontando bem para baixo. Outro negócio interessante, você percebe o quê? Que conforme você sai da condição de zero, quando você vai saindo muito dessa posição aqui, no caso broadside, o feixe ele se torna mais gordinho. Aparecem lóbulos laterais e o feixe se torna mais gordinho. Se você for comparar com o caso de zero, esse com o caso de zero, onde ele está apontando bem para o centro, você vê que com zero, você tem um feixe bem fininho. Esse é outro problema quando você faz o apontamento do feixe, o beam tilting, né? Começam a aparecer lóbulos laterais maiores, o SLL aumenta, side lobe level aumenta, e o seu lóbulo principal começa a ficar distorcido. Então, essa ideia dessa estrutura, só para enfatizar, isso que nós estamos fazendo é simplesmente multiplicando o feixe em far field do elemento sozinho pelo array factor, que é uma fórmula analítica. Se você quiser uma simulação mais precisa, você teria que fazer essa estrutura simulação em 3D, porque aí entrariam em jogo os acoplamentos mútuos das antenas. Muitas vezes você vira que você não consegue aproximar lambda sobre 2 de duas antenas, porque uma vai bater na outra, tem a questão geométrica. Todos esses estudos têm que ser feitos depois mais pormenorizadamente. Certo? É isso aí.